as grandes pirâmides, e sabe-se que elas foram erguidas principalmente com o intuito de servir como uma espécie de túmulo para os faraós. Faraós esses que tinham direito a esses mausoléus devido suas crenças que colocavam de forma clara a vida após a morte. Por conta desse fator, todos os seus pertences em vida, incluindo toda a sua riqueza, eram colocados junto ao governante para que em sua vida futura também houvesse abundância. Na primeira dinastia, até mesmo os servos do rei deveriam partir com o falecido. Uma prova disso é o túmulo do faraó Ahá, que foi supostamente morto por um hipopótamo durante uma caçada quando tinha 62 anos de idade. Em seu sepulcro, 6 túmulos foram encontrados, de 3 mulheres adultas, de um homem e de uma criança pequena, além, claro, do túmulo do próprio faraó Ahá. Mas esta prática foi rapidamente banida na segunda dinastia, tanto por causas políticas quanto causas sociais. Somente faraós e alguns sacerdotes tinham condições econômicas suficientes para pagarem por um sistema de preservação do corpo que se dá através do processo de mumificação. Após este processo, a múmia deveria ser protegida dos saqueadores e da ação do tempo. Por isso, os corpos eram colocados para descansar em pirâmides, que na época tratavam-se de construções bem protegidas e de difícil acesso, com inúmeras armadilhas e diversos acessos falsos dentro dos mausoléus para que os segredos e as tumbas dos faraós e sacerdotes nunca fossem revelados ao mundo exterior. De acordo com os historiadores, as pirâmides foram erguidas na época em que os faraós eram vistos como o maior cargo de poder político, social e econômico do Antigo Egito. Por isso, quanto maior a pirâmide, maior era o poder de tal faraó em vida. Por esse motivo, essas construções eram levadas muito mais a sério para os governantes do que se pode imaginar. Porém, como estas grandiosas construções foram erguidas, ainda permanece um mistério. Até o momento, os arqueólogos sabem que mais da metade dos trabalhadores não eram escravos como antes se pensava, e sim pessoas devotas ao governador. A mais conhecida dentre todas as pirâmides egípcias é a pirâmide de Quéops. Ela foi erguida cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Isto é, bem antes dos mamutes da Sibéria serem extintos. Essa construção possui mais de 146 metros de altura. Devido a isso, ela foi considerada a edificação mais alta do mundo por cerca de 4.000 anos. Cada bloco de calcário pesa de 2 a 7 toneladas. Este é um dos principais motivos por tantas dúvidas relacionadas a esta construção. Alguns pesquisadores sugerem que rampas foram utilizadas para que os grandes blocos fossem erguidos. Mas para a construção dessa rampa em questão, muito mais recursos seriam utilizados que na própria pirâmide. Então, esta hipótese é considerada um pouco incoerente. Recentemente, um carpinteiro espanhol mostrou um mecanismo completamente feito de madeira e sem o auxílio de máquinas modernas que permite que pedras de aproximadamente 6 toneladas sejam facilmente erguidas, dando uma sensação de apenas 15 quilos para o operador de tal mecanismo. Após este teste ser realizado, esta hipótese está sendo levada em consideração devido à sua facilidade de operação e de construção. Uma criação de tamanha magnitude leva muito tempo para ser construída, e os arqueólogos estimam que para que a pirâmide de Quéops tenha sido erguida foram necessários 20 anos, o que é um tempo relativamente curto para uma civilização tão antiga. Porém, intriga os arqueólogos, afinal trata-se de 7.300 dias. Desta forma, os faraós começavam a organizar a construção de suas pirâmides muito antes de chegar a uma idade avançada. A matemática foi o ponto-chave para a construção das pirâmides, e os conhecedores dessa ciência na época planejaram tudo de forma a alcançar a perfeição, e realmente fizeram um trabalho considerado excelente, pois entre cada bloco nem sequer uma lâmina extremamente afiada é capaz de passar. Seus 4 lados possuem uma das simetrias mais impressionantes que o homem já fez. E esse foi só mais um dos fatores que colaborou para que essa construção permanecesse de pé por tanto tempo.
Ao se depararem com as pirâmides, os arqueólogos encontraram inúmeras informações do Egito Antigo em inscrições hieróglifas, contando a vida do faraó e trazendo orações aos deuses. Isso fez com que os estudiosos chegassem à conclusão de que a religião dessa antiga civilização era politeísta. Os habitantes do Antigo Egito acreditavam que o resguardo do corpo dos faraós nas pirâmides asseguraria a eles vida eterna, e seus corpos eram embalsamados para que sua aparência física fosse preservada para sua nova vida. Porém, os cadáveres sempre eram mantidos em câmaras especiais e as pirâmides eram hermeticamente fechadas, fato que torna ainda mais intrigante essa história. Pois assim surge a dúvida do real motivo para uma construção tão grande que levou cerca de 2.300.000 blocos de pedra e tantos compartimentos que se encontram simplesmente vazios e aparentemente sem utilidade. Um grupo de pesquisadores focado em desvendar os mistérios que as pirâmides possivelmente escondem, iniciou uma pesquisa que levou o nome de Escape Pyramids, uma das missões mais complexas e demoradas para tentar desvendar os mistérios por trás destas enigmáticas estruturas. Na época, eles anunciaram que nenhum método invasivo seria imposto em seus levantamentos feitos para descobrir se ainda existem passagens, tumbas ou câmaras desconhecidas pelo mundo que se localizam nas pirâmides. Após alguns anos de pesquisa, os investigadores anunciaram a detecção de diversas anomalias térmicas que supostamente indicavam a existência de cavidades no interior das pirâmides. Uma destas maiores anormalidades encontra-se na pirâmide de Gizé. Então, redobraram os seus esforços e passaram a usar uma técnica conhecida como radiografia de Mons. Desde então, a pirâmide de mais de 4.500 anos se mostrou um campo muito mais aberto para pesquisas arqueológicas. Em 1872, 4 canais foram encontrados no interior da pirâmide de Quéops e desde então se tornaram o principal foco dos investigadores. 2 desses canais partem da Câmara do Rei e se estendem a uma abertura que leva diretamente ao seu exterior. No entanto, os outros 2 restantes, que se localizam na parte sul e outro na parte norte, levam a lugar algum para dentro da pirâmide. Na década de 90, um time que foi liderado pelo engenheiro alemão Rudolf encontrou uma porta de calcário que impedia o caminho da sua câmera robô. Um tempo depois, em 2002, o arqueólogo Zahi avançou com as investigações depois de conseguir passar uma câmera através de um orifício criado na porta de calcário. Porém, uma nova porta foi encontrada. Os egiptólogos ainda continuam trabalhando e afirmam com voracidade que a cavidade que se encontra na parte superior da entrada do monumento é sem dúvidas a mais intrigante. Mas Zahi apenas destacou que muitos levantamentos ainda precisam ser feitos para estabelecer 2 dimensões, sendo elas função e posição exata. O especialista também suspeita que essa cavidade esteja relacionada à construção de um dos corredores que existem nas pirâmides, mas não está ligada exatamente a uma câmara secreta. Porém, um consenso que há entre todos os arqueólogos está ligado diretamente a um provérbio árabe, que diz: "O tempo ri de tudo, mas as pirâmides riem do tempo."